Vamos orar? Queria que você orasse pedindo a Deus que você tivesse um coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Mais uma vez, eu acredito muito no poder da igreja local. E se existe uma ferramenta na igreja local que tem poder para mudar a história, porque se você muda a história das pessoas, você muda realidades, eu acredito no poder da palavra. Por isso eu me dedico tanto na pregação da palavra. A minha vida é um reflexo da mudança, do que a palavra de Deus ela pode causar na vida de uma pessoa. Às vezes eu conto para algumas pessoas, às vezes um pouco do que eu era, do que eu fazia. E para algumas pessoas é inimaginável esperar que eu fazia certas coisas que hoje, graças a Deus, eu não faço mais. Mas tudo por conta da pregação da palavra. Então, a palavra ela tem poder para mudar histórias. Então, hoje, você está sentado aqui. Pode ser que você tenha acordado e falado assim, eu vou, mas não estou com muita vontade de ir. Pode ser que você tenha vindo para cá meio despretensioso. Mas eu quero te dizer que se você permitir que o Espírito Santo, por meio da palavra, fale com você, você pode sair daqui uma outra pessoa. Curada, liberta, sarada e cheia do poder de Deus. Você crê nisso? Isso aconteceu com a minha vida. Eu ouvi mensagens na minha vida, teve mensagens que mudaram a minha história. Que depois que eu sentei, que eu levantei da cadeira, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu ouvi aquela mensagem. E eu creio no poder da palavra. Eu sei que hoje vai ser assim na tua vida. Não porque eu estou aqui, mas porque eu acredito naquilo que Deus escreveu neste livro. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu quero Te agradecer, Pai, de todo o meu coração, por ter o privilégio de poder estar no púlpito e pregar a palavra do Senhor para a igreja. Eu Te agradeço porque nós temos uma igreja que tem um coração para ouvir, um coração para receber. Senhor, que essa palavra possa edificar vidas. Todo aquele que ouvir essa palavra, ele possa ter a sua vida transformada, a sua mente renovada. Santo e poderoso Deus, que esse ambiente que nós estamos aqui seja tomado por um ambiente de glória. Que o peso da Tua glória venha sobre este lugar agora. Que os nossos corações estremeçam pelo peso da glória. Que até a nossa carne sinta o peso dessa glória. Santo e doce Espírito, toca-nos com o Teu poder. Prepara o nosso coração para receber a semente. Quebranta-nos nessa manhã, Pai. Ajuda-nos, Pai. Enche-nos da Tua glória nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir o texto de Filipenses, capítulo 4. A carta escrita por Paulo à igreja de Filipos, ela é uma carta peculiar dentre as cartas de Paulo. E no capítulo 4, que são apenas 4 capítulos da carta de Paulo, Paulo começa no versículo 1, dizendo a seguinte expressão: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e a minha coroa de recompensa. Se você pegar o capítulo 1,
Abre comigo, rapidamente. Olha como ele inicia a carta. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todos o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que em Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Olha o versículo 3. Todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. E o versículo 4 diz assim: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então perceba que Paulo começa essa carta escrevendo àquela igreja dizendo: olha, eu oro e todas as vezes que eu oro por vocês, eu oro com alegria. Eu me alegro. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos lá que ele se alegra toda vez que ele pensa nos irmãos, ele fala assim: olha, vocês são minha alegria. A carta aos Filipenses é uma carta onde Paulo expressa um coração alegre e grato. Um coração, né? Você não vê um Paulo, como normalmente às vezes a gente vê em algumas outras cartas, um Paulo duro, firme, corrigindo a igreja, né? Mostrando seu temperamento colérico, muitas vezes não. Quando você lê a carta aos Filipenses, você vê um homem tranquilo, feliz. E a carta aos Filipenses deixa claro que ele está feliz pelo que ele está fazendo. Se você ler a carta inteira, você vai encontrar a palavra alegria, ou um sinônimo dessa palavra, 18 vezes em apenas 4 capítulos. Alegria é o tema central dessa carta. É a expressão central dessa carta, porque em todo momento ele fala: olha, eu me alegro com vocês, eu estou contente, eu estou feliz, eu oro com alegria pela vida de vocês, vocês são a minha alegria. Então, alegria é o sentimento central dessa carta, porque Paulo deixa claro isso. Ele coloca a sua alegria e a sua gratidão de servir a Deus. Paulo tinha passado por muitas circunstâncias adversas como homem de Deus. Perseguições, lutas, adversidades. Sofreu literalmente no seu corpo por conta de fazer o que estava fazendo. Foi abandonado, foi traído. Mas o que você enxerga aqui é um homem feliz, que está fazendo o que está fazendo com alegria. Após cuidar de pessoas durante muitos anos, ele ainda continua dizendo: vocês são a minha alegria. Eu me alegro quando eu oro por vocês. Porque Paulo, ele nos mostra nessa carta o segredo de alguém que está fazendo, né, que é o segredo de estar contente, o segredo da alegria. Porque você já pensou, eu tenho observado, principalmente por conta agora desse período, nós estamos vivendo a transição da pandemia para pós-pandemia, e uma das causas dessa pandemia foi que muita gente passou a ser uma pessoa muito triste. Porque tudo que passamos, o medo, o pavor, as perdas, o sofrimento do luto de muitas pessoas, por pessoas próximas ou nem tão próximas, mas não tem jeito, você acaba sofrendo. A insegurança do abre, não abre, do vai ter trabalho ou não vai ter trabalho, do desemprego, da falta de dinheiro, da falta de perspectiva. Toda essa angústia que nós vivemos nesses últimos 18 meses.
tem gerado um povo triste. Repito o que eu já falei algumas semanas atrás, nunca se vendeu tanto antidepressivo na história como está se vendendo agora. Nunca se vendeu tanto ansiolítico na história como está se vendendo agora. Nunca se procurou terapia como estão procurando hoje. E é engraçado que nós vivemos numa sociedade onde nós temos muita coisa. Apesar de tudo isso que nós passamos, mas ainda temos coisas, e nem isso está garantindo a alegria das pessoas. O que você mais vê hoje é gente descontente. Descontente com o governo, descontente com o país, descontente com o salário, descontente com a família, descontente com a igreja, descontente com a cidade, descontente consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua aparência. Hoje é uma febre. Intervenções cirúrgicas, estéticas, por conta até desse descontentamento. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que isso, na verdade, demonstra um comportamento, um coração. Então você vê que o descontentamento tomou conta. O consumismo hoje está desenfreado, porque consumismo é reflexo de descontentamento. Então, quanto mais descontente eu estou, mais eu procuro alguma coisa para a minha vida. Eu procuro mudar alguma coisa, eu procuro ter alguma coisa, adquirir alguma coisa, isso é fato. Então, Paulo ele nos escreve nessa carta o segredo de viver uma vida feliz, de fato. E esse descontentamento ele não está preso a uma classe social. Estou descontente porque eu não tenho dinheiro, estou descontente porque sou pobre, estou descontente porque não tenho dinheiro no banco, estou descontente porque estou desempregado. Não, porque é justificável até. Mas esse descontentamento, ele não tem faixa etária e nem social. Quando eu falo faixa etária, por quê? Porque você encontra hoje crianças vivendo dessa forma. Adultos, jovens, adolescentes descontentes com a vida. O suicídio aumentou assustadoramente nos últimos anos. Por quê? Porque tem como fonte o descontentamento. Ele está descontente com a vida, então eu vou tirar dela. Eu vou sair desse mundo, porque eu não aguento mais viver debaixo dessa angústia. Esse sofrimento, vamos jogar na frente de um carro. Porque é melhor do que eu ficar aguentando essa dor. Mas qual que é a fonte do descontentamento? Por que vive uma vida dessa forma? E alguns se tornaram descontentes ou infelizes crônicos. Há uma infelicidade crônica. Ele se acostumou com a infelicidade. Ele não sabe mais o que é alegria, porque nada mais traz alegria. Aí já mudou, já foi viajar, viu que não é tão bom. Comprou um carro novo, viu que não é bom. Trocou de mulher, de marido, viu que não deu muito resultado. Trocou de igreja, não dá certo também, continuo descontente. Trocou de sexo, continuo descontente. Vou trocar, vou mudar, vou fazer uma intervenção. Acho que vou dar uma aumentada aqui, colocar um botox, tal. Se eu dou uma chapada, vamos lá. Vou trocar, vou colocar, vou tirar, vou aumentar, diminuir. Mas nada está bom, você já percebeu? Então hoje parece que existe uma tristeza crônica, um descontentamento crônico. E Paulo nessa carta ele nos revela de fato qual é o segredo de viver contente, de fato. Primeira coisa. Seja alegre com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Filipenses 4:1
ele já começa o capítulo 4 dizendo justamente isso. Portanto, meus amados, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Nós precisamos aprender a nos alegrar com aquelas pessoas que Deus nos deu. Deixa eu explicar melhor. Se existe uma fonte de alegria, é a alegria de investir em pessoas. Se a sua vida não desembocar em dar vida a outro, em auxiliar o outro, em afetar a vida do outro, a sua vida nunca terá sentido. Quando Jesus nos manda fazer discípulos, quando Deus estabelece o homem no Éden e fala para o homem, vai se multiplicar, vai gerar, Ele está colocando algo na natureza do homem, que é da natureza do próprio Deus. Que é nós aprendemos a investir a nossa vida de fato naquilo que é importante. A Bíblia fala que o que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Ele está falando sobre valores celestiais. Os valores celestiais não são os mesmos valores da terra. Na terra, coisas são mais importantes do que pessoas. Na terra, o mundo é assim. Eu preciso de coisas. Pessoas são secundárias. Por isso que se matam uns aos outros para ter coisas. Para ter alguma coisa. Mas porque ter coisas é mais importante do que pessoas. A desvalorização humana, ela é gigantesca nesse mundo. Mas nós precisamos entender o porquê que muita gente nesse mundo vive descontente. Porque tem tudo, mas no final da vida acaba sem nada. Porque o que adianta você ter tudo e não ter um legado? Não dê para que passar, não influenciar a vida de alguém. Mas eu não estou falando de viver uma vida piedosa como Madre Teresa de Calcutá, que abandonou a sua vida, seus sonhos, seus projetos pessoais. Ali é um chamado, é uma vocação, e eu acredito nisso também, para se doar completamente aos pobres e necessitados da Índia. Não! Pode ser que eu, você, alguém não, eu não me encontro nessa condição, nesse patamar, ok. Mas eu não estou falando de ir até a Índia e se doar na Índia. Mas eu estou falando de viver uma vida produzindo um legado. Algo que vai tocar a vida de alguém, que vai marcar a vida de alguém, porque o verdadeiro sentido da vida vai ser aí. Vou te falar uma coisa, ter carro é bom, ter casa é bom, ter dinheiro é bom, fazer viagem é bom, tudo isso é bom, mas isso não traz sentido de propósito. Não traz. Esses famosos que vocês estão acostumados a ouvir e seguir nas mídias sociais, normalmente são dependentes de remédios, são depressivos. E quantos aí não chegam ao suicídio? Por quê? Porque vivem em função de si, de ter coisas. Mas acabam a vida tudo depressivo, tudo arrebentado. Por quê? Porque a vida só traz sentido quando você pode tocar outras vidas. Quem está entendendo, diga amém. Ele deixa claro isso. Lá ele começa a carta dizendo, eu oro por vocês com alegria. Não quer dizer que aquela igreja não tenha problema, não tivesse dificuldades. Que aquela igreja não tivesse ali os atritos ou as dificuldades normais dos relacionamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o coração de Paulo era esse. Eu estou aqui para investir a minha vida em pessoas. Alguns ele trazia para perto de uma tal forma, ao ponto de chamar de filho, que é o caso de Timóteo, que ele mesmo circuncidou Timóteo depois de velho. Relacionamento de intimidade de Paulo e Timóteo, de discipulado, a paternidade espiritual, era tão poderosa, que ele chama Timóteo de filho.
ao ponto de circuncidá-lo depois de adulto, de tocar na sua intimidade. Nós precisamos entender o conceito de legado. O que é legado? Passa aí o próximo slide. Eu acho que está escrito. O teu legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é aquilo que você deixa nas pessoas. Isso é legado. Legado é a sua capacidade de marcar histórias. Teu legado começa principalmente em casa, inicialmente. Você, marido, você, esposa, o teu marido, a tua esposa é o teu legado inicial. Quando você decide casar, ali começa o teu legado. É você investir em função daquele que Deus colocou ao teu lado. Você já percebeu como tem casais que anos depois de casados eles estão pior do que lá no começo? Essa não é a dinâmica natural de um casamento. Por isso que divórcio, traição, acontece demais nos relacionamentos. Porque a pessoa entra num casamento, ele não entendeu que agora ele precisa produzir um legado. Ele precisa deixar algo na vida da pessoa. Só que pode ser um legado bom ou um legado ruim. Há pessoas marcadas, porque foram marcadas com legado ruim. Foram machucadas, foram ofendidas, foram oprimidas. Mas o verdadeiro legado é aquele que você deixa e a pessoa cresce, ela avança. Quem está entendendo, diga amém. Então, inicialmente, começa dentro de casa, com os nossos filhos. Os meus filhos, é muito importante que eu dê coisas para eles, para que eles se estruturem para ir além. Os nossos filhos precisam usar a nossa vida como um trampolim, como uma escada, né? O meu teto é o chão para os meus filhos. Então eles vão dar continuidade. Porém, mais importante do que dar coisas para eles, eu preciso marcar a vida delas. Quantas vezes, como pastor, eu tenho que ajudar adultos que estão machucados, ofendidos, oprimidos, vivem uma vida angustiados porque foram marcados de forma negativa pelos seus próprios pais na sua infância. Então, o legado é aquilo que você deixa para ele, que você marca a vida dele e que o ajuda a impulsionar para um futuro brilhante. Isso é legado. E não pessoas que às vezes eu vou, como pastor, muitas vezes a gente tem que acompanhar e ajudar, porque a pessoa vive uma vida angustiada, ali uma vida depressiva, e quando você vai compartilhando, ministrando a vida da pessoa, você descobre que quantas marcas aquela pessoa carrega de forma negativa, por decepções, por ofensas, principalmente daqueles que deveriam ajudá-la em outro propósito, e não em marcar dessa forma negativa. Um pai que um dia falou, você nunca vai ser nada, você não presta, você vai ser um marginal. E um pai nunca deveria se referir a um filho dessa forma, por mais que estiver nervoso. Um marido que muitas vezes chama e ofende a esposa, ou a esposa ofende o marido, e aquela ofensa se torna algo natural. Um marido e uma esposa nunca devem se referir a um ou outro dessa forma. Porque nós estamos ali para deixar um legado. Pergunta, se por algum motivo, não é o meu desejo, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Se você vier a morrer hoje, você vai fazer falta de verdade? Ou vai ser um alívio para a tua casa? E quando eu falo falta, não é falta de dinheiro. A sua presença vai fazer falta de fato? Ou vai ser um alívio para aquela família e falar assim, no fundo, graças a Deus. Quando chegava já era uma angústia. As crianças já tremem.
sai correndo, se escondendo, o gato sai pro vizinho, de medo. O cachorro vai para dentro da casinha, tremendo de medo que chegou. Quem? Chegou o pai? Não, é o cão. É o cão que tem nome de pai. Você entende como nós temos um papel e nós precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos? Nós deixamos um legado na vida dos discípulos. Eu não tenho aqui um ministério, eu uso pessoas para ajudar no meu ministério. Isso é abuso. Abuso de autoridade, abuso de poder e perda de propósito. Infelizmente acontece muito isso nas igrejas. Homens que se dizem chamados por Deus, que na verdade usam as pessoas para o seu ministério. Não. Paulo está dizendo, vocês são a minha alegria. Cuidar de vocês, ministrar vocês, compartilhar com vocês, me dá alegria, porque vocês crescem, vocês prosperam, vocês avançam. A alegria de qualquer líder deve ser o sucesso do seu liderado. Na verdade, para mim, o sucesso de um líder é o sucesso do seu liderado. Eu não quero ser uma tampa impedindo alguém de voar, de crescer, não. Eu não quero ser um Saul que persegue Davi porque Davi é melhor do que ele, porque mata mais gigante do que ele. Não! Eu quero ser um pai que direcione e fala, voa, vai além. Você sabe que existem 2 tipos de liderança no que diz respeito a esse conceito. Você tem a liderança rei. O líder rei, ele é um bom líder. Ele pode ser um bom líder, um eficaz líder. Pode ser um bom estrategista, um homem de Deus. Porém, o líder rei é aquele que nunca ninguém cresce, porque você nunca vai encontrar um reinado com 2 reis. Rei só tem um. Então o líder rei é aquele cara que quando ele vê alguém crescendo, ele já... Opa, corta. Manda embora. Porque aqui não pode ter 2 reis não. Não pode ter ninguém melhor do que eu. Eu tenho que ser a referência. Eu tenho que ser bom em tudo. Se alguém for bom demais... Se alguém pregar melhor do que eu, se alguém cantar melhor do que eu, não, aqui não dá. Esse é o líder rei. Qual que é o problema do líder rei? Ele sempre vai ser ele a vida toda, não tem legado. E aí quando ele termina a sua vida, normalmente ele termina sozinho, porque todo mundo já abandonou. E não tem para quem passar o bastão. Já o líder pai é diferente. O líder pai, ele quer o sucesso do seu filho. O líder pai é aquele cara que é o pedreiro, trabalhando como pedreiro, com muito orgulho, mas o grande orgulho da vida dele é o filho se tornar um engenheiro. E saber que o filho foi além. Ele não terminou o 2º grau por conta de dificuldades na sua infância, teve que trabalhar, sustentar uma família, mas o orgulho dele é ver o filho indo para a faculdade, é indo além dele. É falando melhor do que ele. Isso não perde respeito. Ele se alegra. Ele celebra a vitória do filho. Porque é isso. O dia que Davi matou o gigante, a pergunta foi, quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Então você vê o que é legado. Legado é quando nós marcamos a vida das pessoas, nós nos alegramos. Como tem gente que não entendeu isso, sabe o que aconteceu? Começou a ajudar, a investir na vida de pessoas, e aí começa a sofrer. Eu não aguento mais, gente, é muito difícil, gente, é muito complicado. Eu não oro, e quando eu oro para ir embora, pastor, porque dá muito trabalho. Eu não tenho motivo de alegria nenhuma com a minha liderança, com a minha célula, ou com as pessoas que eu de alguma forma auxilio. Não é esse o Espírito de Cristo. Sabe? Não se entristeça pelos que te deixaram. Às vezes muitas pessoas se decepcionaram com pessoas e se entristecem porque pessoas deixam. Vou falar isso num tópico à frente. Mas eu aprendi isso alguns anos atrás. Eu não me entristeço pelo que me deixam. Eu celebro aqueles que ficam.
Segunda coisa, aprenda a adaptar-se. Você quer viver uma vida feliz? Filipenses 4:11. Paulo nos dá uma pérola em relação a isso. No versículo 11 ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Diga o segredo. O segredo que é de viver contente em toda e qualquer situação. Já parou para pensar que vida é essa? Viver contente em toda e qualquer situação. Porque a maioria das pessoas condicionam a alegria a uma circunstância. Ai, se eu estivesse trabalhando em tal lugar, eu ia ser mais feliz na minha vida. Ai, os solteiros, se eu tivesse casado, eu ia ser mais feliz na tua vida. Inocente. Não entra com esse coração. Aí o casado, ai, se eu tivesse solteiro, eu ia ser mais feliz na minha vida. Também não é verdade. Ai, se eu tivesse um dinheiro a mais. Mas vai por mim. Não é tudo isso. Ai, se eu pudesse ir viajar para Nova York e não para Morungaba, eu seria mais feliz. Não é bem assim. Ele fala, eu aprendi a adaptar-me. Eu aprendi o segredo de viver contente em todas as circunstâncias, seja bem alimentado, seja com fome, ou tendo muito, ou passando necessidade. Paulo aprendeu o segredo. Porque a fonte de sofrimento de muita gente é, primeiro, a insatisfação por aquilo que ainda não se tem. Como tem gente que vive infeliz e descontente porque não tem. Ele não sabe celebrar o que tem. Ele só reclama pelo que ele não tem. Sabe? Parece piegas, mas não é o que eu vou te dizer aqui. Isso eu estou falando de comportamento, de estilo de vida, de mentalidade. Jesus falou, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom, mas se os seus olhos forem trevas, grande será as suas trevas. A maneira como você interpreta, como você enxerga, isso define muito a respeito da sua vida e do estilo de vida que você vai ter. Tem gente que só reclama pelo que não tem. Ah, porque eu não posso comprar um sapato novo, porque eu ainda estou com o meu sapato velho. Ah, porque eu estou ainda, porque eu não tenho um carro. Ah, ou porque eu tenho um carro, mas meu carro é velho. Ah, porque isso aqui, tu reclama de tudo. E isso é muito comum, principalmente em gente consumista. Porque o problema é a comparação. E vai por mim, querido. As mídias sociais, que não são tão sociais assim, elas mostram uma vida que não é realidade. Então você às vezes fica olhando mídia social e fica lá, e mídia social é uma... Eu não estou dizendo que é uma mentira, mas ela é uma parte pequena da realidade. Então você não pode achar que aquilo é a realidade. E que só porque você não está naquela realidade, que você é infeliz. Porque você se compara. A comparação é um grande perigo. A comparação é uma manifestação da justiça própria na vida de uma pessoa. E toda vez que você se compara, normalmente se compara com alguém que está em melhor condição do que você. Então, porque você não está fazendo aquela viagem que o fulano colocou ali, você acha que a sua vida é infeliz, porque, poxa vida, ele está viajando e ele está feliz, e eu estou aqui em casa com a vassoura na mão, com essa casa toda para limpar, eu sou infeliz demais. Aí você olha lá e vê lá
o casal todo feliz. E quando você olha para o sofá, você encontra um infeliz, deitado no sofá. Aí você fala assim, não, mas aquele suposto que não é infeliz, ele faz às vezes muito mais coisa do que aquele que parece estar feliz faz. Às vezes aquela maquiagem ali e aquele sorriso, na verdade não revelam algumas verdades. Um olho roxo, uma alma ferida. Eu não estou dizendo também que todo mundo que está lá está assim. Eu estou dizendo que não se compare. Mas é o consumismo. É essa ideia de comparação, de eu estou infeliz porque eu não tenho. Porque eu não sou. Porque eu não tenho o corpo parecido. Porque eu não tenho o cabelo parecido. Porque eu não consigo fazer a viagem que eu gostaria. Comer no restaurante que eu gostaria. Sabe? Aí a pessoa ela começa a ficar mal. Porque ela chega em casa e às vezes não tem essa realidade. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente com muito ou com pouco. Aprendi a ter abundância, eu celebro o dia em que eu vou e como muito bem, no sentido de alguma coisa ali, acima da média, eu celebro. Glória a Deus por isso. Mas o dia também que é aquela fase difícil. Você abre a geladeira, não tem muita opção. Você futuca o freezer e encontra aquele cumbuca que escondida lá há algum tempo, parece a arca da aliança, estava sumida e apareceu. Fala, bom, é isso que eu tenho. Não tem as cumbuquinhas que se esconde no freezer, que só depois de um tempo você descobre que está lá. Fala, e eu que tenho aqui? Achei a arca da aliança. Estou sentindo Indiana Jones no filme. Fala, poxa vida. Mas celebre. Glorifique a Deus. Sabe? E outra coisa qual que é o motivo de muita gente viver entristecida na vida? Não entende o momento ou o ciclo em que está vivendo. A vida é cíclica, irmãos. A vida é cíclica. Um dia você está aqui, outro dia você está lá, um dia você está bem, outro dia você está ruim. Tem dia que é noite, mas tem noite que vira dia. Nós estamos no inverno, um frio danado, está todo mundo aqui nesse frio. Mas, irmãos, daqui a pouco vai estar aquele calor, vai estar todo mundo... não aguento mais. Aí você vai ter saudade do frio, agora você tem saudade do calor. Aí vira, né? A vida é cíclica. Eu pensei se eu vou comprar uma blusa. Aí pensei comigo, nada, eu vou aguentando, porque esse frio vai passar. Daqui a pouco eu estou lá e fica aquela coisa no armário lá que você não usa. Só ocupando espaço. Então é assim, nós precisamos entender, mas tem gente que, o texto diz, eu aprendi a adaptar-me. O que é adaptar-me? Eu preciso ter essa percepção rápida e descer logo do salto e entender aquele momento e vamos para cima, mas eu não vou ficar chorando, reclamando da vida porque eu não tenho, porque eu não posso, porque não dá. Tem gente que demora, sabe? Para tomar algumas decisões na vida, porque tem dificuldade de entender o ciclo. Tem ciclo que eu estou andando de carrão, mas às vezes acontece alguma coisa, algumas circunstâncias que eu tenho que ir para o carrinho, e aí qual o problema? Não, eu fico tentando sustentar aquela situação que não é mais a minha realidade. Mudou a realidade, mudou a circunstância, e agora eu preciso me adaptar rápido a isso, senão eu perco, eu tomo muito prejuízo. Ter essas percepções é importante na vida da gente. E não ficar reclamando, chorando da vida, como uma criança mimada, birrenta no canto, que não vai mudar nada. O que eu gosto de Paulo, eu acho que Paulo nos ensina, é que tem momentos em que nós precisamos ser práticos e não contemplativos. Eu falei esses dias sobre equilíbrio. Tem momento que eu tenho que ser contemplativo, meditar, pensar, sabe?
Mas tem momento que eu tenho que ser prático. Eu só preciso entender qual é o momento. Que se eu for contemplativo no momento que é para ser prático, eu posso tomar um prejuízo muito grande. E ser prático na hora que é para ser contemplativo, eu perco presença, eu perco palavra de Deus, porque eu quero ser prático. Então tem gente que é assim, na oração ele é muito prático. Deus, em nome de Jesus, estou precisando de oração. Pum. Mas ele perdeu aquela hora de contemplação, de você perceber o Espírito, ouvir. Deus, fala comigo. Ali não dá para ser muito prático. Você precisa do... Agora tem hora que é prático, é praticidade pura. E tem gente que tem dificuldade. Quantos estão entendendo? Diga a mim. Deus está falando com você nessa manhã. Sabe? Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6. Abre para mim na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 7. E isso aqui não é conformismo. Não é conformismo barato no sentido ruim da palavra. Mas olha que Paulo orienta Timóteo para ter uma vida mais tranquila. Afinal, ele diz assim, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Deixa eu falar uma coisa aqui que aconteceu muito comigo. Esse período de pandemia, eu confesso aos irmãos que eu tive perdas pessoais, mas eu fiz um velório algumas semanas atrás e eu saí daquele velório dizendo para minha esposa, eu estou cansado de fazer velório. Saí daquele velório dizendo, estou cansado de sair, sabe? Muito velório. Faz um tempo que eu estou fazendo muito velório. Nós, pastores, brinquei com a minha esposa que agora na pós-pandemia os pastores precisam ser acompanhados. Né? Porque emocionalmente você nunca mais é a mesma pessoa depois de tudo isso que você passa. Porque nós, né, como pastores, a gente teve que abrir mão, muitas vezes, da nossa segurança, da nossa situação pessoal, para dar conforto, para dar amparo, para suprir ali todas as pessoas nesse período de pandemia, principalmente. Mas eu me lembro, em todos os velórios que eu vou, eu acabo tendo esse momento, por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes que no velório é mais importante do que o dia de uma festa, porque no velório você faz reflexões, que às vezes numa festa, num dia de festa, você não faz, você não está ali para refletir, você está ali para celebrar. Mas em velório você reflete sobre a vida, sobre valores, sobre pessoas, o que é de fato importante. E essa reflexão é justamente isso. Eu tenho conversado muito com minha esposa sobre esse assunto, que você chega a algumas conclusões que é fato, não vale a pena você viver, às vezes, como algumas pessoas vivem, brigando, se degladiando por conta de coisas, brigando com família, ficando sem falar com pai, com mãe, com filho, com irmão, sabe? Magoado, ressentido, por conta, às vezes, até de coisas, de patrimônio, de herança. Para quê? Para no final você ir para um caixão sem nada? Será que vale a pena? Pessoas que, né, eu pela graça de Deus não tive esse problema, pude me despedir da minha mãe tranquilamente, estar bem com ela ou com meu pai, que ainda está vivo, mas pessoas que não falam com pai e mãe, sabe? Um amigo meu me disse esses dias atrás, ele falou assim, olha, nós falando a respeito de um outro amigo nosso, está com um problema sério de família, amigo de infância, e ele contando para mim, ele falou, eu liguei para fulano e conversei com ele, falei, não faz isso. Não briga com o seu irmão, não entre em atrito. Ah, mas ele é isso, é aquilo. Eu falei, ele pode ser tudo, esse meu amigo me contando. Ele falou, minha irmã morreu de forma, né, violenta. Eu me lembro da garota, eu me lembro disso. E eu não falava com a minha irmã por causa de R$20. Ele falou, isso me dói até hoje. Até hoje me dói, ele falou. Por causa de R$20 eu não falava por causa com a minha irmã, uma briga que nós tivemos. E ela de forma violenta.
foi morta e eu não pude nem me resolver com ela. Então olha o que o texto diz. Afinal, nada trouxemos, nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos e deixarmos. Olha o versículo seguinte. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Eu não estou dizendo, você se acostumar, não, só tem uma havaiana aqui, tá bom, não preciso. Eu não estou falando de não ter ambição. Entendeu? Eu não estou dizendo de não ter ambição. Mas às vezes eu vou falar para as mulheres. Porque mulher passa mais por isso do que com homem, eu acredito. Eu sei. Você para às vezes na frente do seu guarda-roupa, no dia de vir do culto, e às vezes você fica chorando. Poxa vida. Eu não tenho. Eu não consigo comprar. Eu sei o quanto isso é duro. Eu sei o que é isso é difícil. Mas isso não é motivo para te deixar lá embaixo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Versículo seguinte. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos que o levam à ruína e à destruição. Eu não estou dizendo que ter ambição de ter coisas, trabalhe, irmão, prospere. Meu desejo, meu anseio, a minha oração é que vocês prosperem, que vocês trabalhem, que vocês sejam prósperos, dizimistas. Meu desejo é esse. Cada um dando dízimo de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Falou, Deus, porque... pastor, porque você quer o dinheiro? Claro que eu quero, irmãos. Eu preciso de dinheiro para edificar a obra. Você pensa que isso aqui é de graça? Eu tenho um caixa eletrônico celestial ali. Não é, irmão. Eu preciso de recursos. Quando eu falo em dinheiro, não é para mim, não. É para o reino, é para a obra, é edificar. É poder ajudar, poder... Deus sabe dos sonhos, e eu tenho deixado claro os nossos sonhos em relação a tudo isso. Porém, a que custo? Eu quero que você ganhe, que você prospere, mas continue sendo firme, crente. E não se perca, como alguns se perdem, se embriagam, deixam o Senhor. É comum nós assistirmos aí, vivermos vidas de artistas que abandonaram o Senhor. Que começaram no Senhor, abandonaram. E como terminaram sua vida? Né? Esses dias eu vi algo sobre aquela cantora Whitney Houston. Era crente. Abandonou o Senhor por conta do sucesso. Como terminou a vida? De uma forma muito triste. Elvis Presley, tem um documentário dele, eu oriento que os irmãos escutem, assistam, é muito interessante o documentário. O cara tinha um temor de Deus, mas o sucesso, o glamour, dominou o cara de uma tal forma que o cara não conseguia, ele queria, mas não conseguia voltar. Morreu do jeito que morreu. E tantos outros. Para quê? Então, eu creio que Deus pode te prosperar, te exaltar muito e te levar a posições grandiosas nessa sociedade. Porém, lembre-se do Senhor em todo o tempo, não se perca. Se Deus te colocar lá, vai te colocar para um propósito. Para que o nome dele seja glorificado e a igreja edificada. Mas não pontos que levam à ruína e destruição. Tem casamentos que parece que só prosperar destrói. O cara prosperou, começou a andar arrumadinho, a mulher começou a andar arrumadinho, o cara acha que agora está no direito de trocar a mulher por outra, ou a mulher trocar o marido por outro, porque agora eles não têm mais tempo para eles, só trabalham, sai cedo, volta à noite, não se vê mais, aí se perdeu emocionalmente no casamento, aí entrou tudo que entrou, ou seja, foi só ruína e destruição. E terceiro, sabe, só para encerrar essa parte que eu não tinha visto. Faça da sua vida espiritual a sua prioridade. Você quer ser feliz de fato? Faça da sua vida espiritual a sua prioridade. Não que você não deva trabalhar, estudar, tudo isso. Mas a sua vida espiritual, porque eu vou te falar uma coisa. Se você estiver bem espiritualmente, você vai estar bem no casamento.
bem nos relacionamentos, bem como mãe, como pai, como mulher, como homem, você vai estar bem. Mas se você estiver bem espiritualmente, mas se você não estiver bem espiritualmente, você pode ter dinheiro, você vai estar mal. O seu casamento não vai segurar, porque casamento, principalmente nos dias de hoje, depende muito dessa condição espiritual, ou seja, discernimento, sabedoria, revelação, entendimento da palavra, oração. Casamento depende muito de oração, é um orando pelo outro, porque não é uma coisa tão simples. Educação de filho, sabe, queridos? Eu educo meu filho, mas filho não tem receita. Não, se você fizer isso, isso, isso com o filho, ele vai fazer isso, isso, isso. Não, é oração mesmo. Agora, se você não estiver bem espiritualmente, sólido espiritualmente, saudável espiritualmente, e isso passa pela vida de oração, pela devocional, leitura, conhecimento da palavra, nada vai estar bom. Quantos estão entendendo? Diga amém. E terceiro, amadureça ao ponto de aprender a não se decepcionar. Você quer ser feliz? Qual que é a fonte de muita tristeza? Decepção. A maioria das pessoas descontentes e principalmente tristes é porque estão decepcionadas. E a decepção, ela tem a ver com maturidade emocional, ela não tem a ver com pessoas. Pessoas são pessoas. E existem circunstâncias que elas vão ser comuns na vida da gente. A gente só precisa aprender a lidar. Então, aprender a não se decepcionar é parte fundamental para uma vida feliz. Para uma vida contente. Como eu conheço gente hoje triste, decepcionada, amargurada, que abandonou o ministério, abandonou a igreja, abandonou o próprio Deus. Por quê? Abandonou proposta, abandonou chamado, porque se decepcionou com gente. Mas na verdade o problema não são as pessoas. Olha, Filipenses 4,15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ele termina a carta dizendo, olha, eu quero agradecer a oferta que vocês enviaram para mim, mas quero dizer o seguinte, só vocês. Porque se não fosse vocês, eu tinha ficado na mão, porque nenhuma igreja me deu assistência. Ele ajudou, ele trabalhou, ele foi lá, ele abriu mão da vida dele, ele corria para lá, corria para cá, fez, aconteceu. Isso, na época ainda sem WhatsApp, sem carro, sem Uber, sem internet. Ele edificou, ele fundou igrejas. Ele discipulou pessoas, ele abriu mão da sua própria vida. E na hora que ele precisou, essas igrejas esqueceram dele. Não seja inocente, amadureça. Eu não estou dizendo isso para você se tornar uma pessoa refratária, dura. Eu não quero saber de mais nada, de mais ninguém. Esse não é o comportamento de um verdadeiro cristão. Você precisa entender que pessoas são pessoas. E que para mim, na verdade, esse é o teste do próprio Deus para saber qual era a sua real motivação. Porque olha aqui para mim, estou falando de quem tem experiência há 20 anos cuidando de gente. E vou te dizer, não seja inocente. O teste de Deus para saber se você de fato está fazendo com o coração certo. É porque é o seguinte... o meu desejo é deixar um legado, é tocar a vida de pessoas. Mas eu não faço isso por conta de pessoas, eu faço isso por conta do Senhor. A minha obediência é a Cristo, ao meu Senhor. Como Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 1, ele começa dizendo, eu e Timóteo somos escravos. Escravos não têm escolha, escravo faz o que o mestre manda. Eu sou escravo de Cristo, eu estou aqui por conta desse chamado, desse propósito. E desse relacionamento que eu tenho com ele.
Eu não tenho escolha. Porque se eu tivesse escolha, no dia da minha crise, eu abandono. Eu não tenho escolha. Porque um dia vai me dar crise. Mas eu não estou aqui por causa de pessoas. Eu vou... Está gravando, mas eu vou falar uma coisa muito sincera, irmãos. Eu amo os irmãos. Amo os irmãos demais. Posso fazer como Paulo fez. Os irmãos são a minha alegria. Mas o meu propósito de estar aqui todos os dias tem a ver com o chamado que Deus me deu. Não tem a ver com especificamente você. Porque pessoas vêm e vão. Pessoas vêm e vão. E não é ruim, é porque é fato. Há pessoas que vêm por um tempo, edificam a sua vida, é bênção, mas depois vão, seguem o seu caminho, outras ficam, glória a Deus por isso, porém, não é esse o propósito. Ele está dizendo, olha, eu não tive, vocês não me ajudaram, mas eu não estou triste. Você não encontra um Paulo amargurado, ofendido, reclamando da vida. Olha aqui em Timóteo. 2 Timóteo, Paulo está no final da sua vida, está preso. Ele escreve um negócio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 18. Paulo está naquela fase que ele está falando assim, olha, eu já estou para ir. Eu já vou ser entregue como oferta de libação. Ele está no final dos finalmente. O cara deu a vida. Eu estou... Hoje é dia 1, 2, 3. Terça-feira, se eu não estiver enganado, eu faço 19 anos de ordenação ministerial. Terça-feira agora. 3 de agosto. Você estava lá, né? Minha esposa estava lá. Ainda não era minha esposa. Não era nada ainda. Mas já estava de olho. Sei não, um ano depois nós casamos. Porém, o cara deu a vida. Eu já estou há 19 anos, diretamente. Só aqui na igreja local, já estou há 12 para 13. O cara deu a vida. Ele deu tutano. Entendeu? Ele não deu... Ele tem a história do... Quanto você está envolvido ou comprometido? É mais ou menos assim. A galinha, para fazer uma omelete, ela está envolvida. Uma omelete de bacon. Por que a galinha está envolvida? Porque ela fornece o ovo. Mas ela fornece o ovo e continua a vida dela. Só que o porco, para que a omelete tenha bacon, ele precisa morrer. O porco está comprometido. A galinha apenas envolvida, não afeta muito a vida dela. Então, isso fala muito a respeito da gente. O quanto nós estamos envolvidos ou comprometidos. Paulo estava comprometido ao ponto de morrer por essa causa. Ele morreu por isso. O cara deu a vida, ele deu tutano, tudo que tinha. O cara carregava com ele marcas literais. Eu nunca fui açoitado literalmente por conta do evangelho ainda. Eu ainda não fui preso por conta do evangelho. Eu nunca apanhei por conta do evangelho ainda. Eu não sei. O cara deu a vida. O cara edificou igreja, plantou igreja, fez célula, carregava a gente. O cara circuncidou Timóteo, pegou na intimidade um homem se sujeitar, um homem grande a pegar na parte íntima de outro homem grande para circuncidar. Isso fala de se sujeitar a um discipulado, que não é fácil. Foi perseguido, caluniado por gente da própria igreja. O cara fez tudo que podia. Ele não teve vida. Mas olha o que ele escreve. Por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica.
Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Todo mundo começou a abandonar o cara. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Envie Tíquico a Éfeso, Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com o corpo. Introde. Carpa. Introde. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Isso já revela o coração de Paulo. Né? O cara está no final da vida, mas ele está ainda estudando. O cara está preocupado de se estudar ainda. Segundo, Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Olha a descrição. Me deixaram, o outro deu problema, me prejudicou muito. O cara deu trabalho, esse Alexandre aí. Esse é o latoeiro lá que ele fala. Entendeu? É aqueles que vêm para atazanar a tua vida. Porque tem uns que são enviados de Deus. E outros que são enviados do inferno. Ele vem para atazanar você. Para tirar você do centro. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então ele entendeu isso. Continua. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Ele falou, não dá moral para esse camarada aí. Continua. Na primeira vez que fui levado perante a juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Você entende? O cara foi abandonado. O cara deu a vida, deu tutano o que tinha e o que não tinha. O cara estava com as costas, ele deveria... Eu fico imaginando quem passa por tudo que ele passou, naufrágio, fome, blá, blá, blá. O cara nunca mais é o mesmo, devia ter dor crônica, sabe? Situações que o cara estava lá, o cara suportava tudo aquilo, a saúde dele não devia ser um espetáculo. Tudo por causa do que ele fez pela obra de Deus. E no final da vida ele estava sozinho. Mas você não vê um Paulo amargurado. Você não vê um cara lá aos Filipenses ou aqui, um cara revoltado, fala assim, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber desse negócio de igreja, você está doido. Esse negócio de cuidar de gente, célula, discipulado, não vale a pena, porque olha aí, ó, olha tudo que eu fiz, olha o que eu fiz, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém me deixa. Eu estou sozinho, aqui, olha, dá frio, estou aqui sozinho na célula, eu e Deus. Aí fica amargurado sozinho na célula. Não, olha, é o seu teste. Esse é o teste. Eu me lembro que comecei a igreja muitos anos atrás, uma igreja pequenininha, já contei isso. Me lembro que eu ia fazer culto, não aparecia ninguém. Eu não tinha nem diaconia, não tinha ninguém, literalmente. Era eu, abria a porta, eu arrumava as cadeiras, eu punha um som, um CD, eu aplicava, você apertava lá o CD, play. Deu 7h30, hora de começar o culto, não tinha uma viva alma. Eu começava sozinho, orando com o olho assim, Deus. Mas feliz. Num desses cultos me aparece hoje a minha esposa, que não era minha esposa. Sentou na primeira fileira. Falei, bom, tem uma. Cantei louvor, eu, Ana Paula Valadão, diante do trono inteirinho. Tirei oferta, ela deu oferta. Constrangia, lógico. Preguei, orei e abençoei para ir embora. Mas já fiz culto sem ninguém. Um dia estava lá, no culto, tinha acho que 1 ou 2 pessoas. Eu tinha um livro de oração na porta, e a porta era uma igreja. Só tinha você naquele dia? Tá vendo? Fiquei dizendo 18 anos casado. Tinha um livro de oração, vem um bêbado, cata o livro e sai correndo. Eu vou escrever essas histórias um dia. Eu estava aqui, olhei o bêbado, saí correndo, falei para ela, no culto, no meio do culto, calma aí, saí correndo no meio da rua,
Busquei o bêbado, catei o livro de oração e voltei para o culto. Desestabilizado, é lógico. Ele rasgou o livro de oração. Deus do céu. Mas feliz. Ia para casa a pé. Quase 2 quilômetros da minha casa, ia a pé para casa. Feliz. O sapato furado, literalmente furado. Feliz. Diante de Deus que eu estou falando. Feliz. Paulo aprendeu o segredo de ser feliz, não se decepciona. Já passei, irmãos, por cada situação, já fui traído, deixado, abandonado, caluniado. Erraram, errei. Mas, irmãos, também não estou triste, não estou amargurado, ofendido. Preciso de cura interior. Calma, estou mal, não quero ver gente, não quero mais saber de igreja, sabe? Abandona esse negócio de ser igreja, de céu. Não abandono, insisto. Muda o grupo, vem outro e vão continuar insistindo. Sabe por quê? Olha o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente. Olha o coração de Paulo. Pessoas me deixaram, me abandonaram, o outro Alexandre me trouxe problema, mas o Senhor está comigo. Você precisa ter uma convicção para você ser uma pessoa plenamente feliz. Você pode estar sozinho, mas Deus nunca vai te deixar sozinho. Pessoas vêm e vão, mas Deus nunca vai te abandonar. O Senhor é contigo. Olha o versículo 18. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. Ele tinha convicção de que fora chamado por Deus para esse propósito. Eu queria concluir dizendo isso. Independente do que ele passou, ele termina bem. Paulo termina bem a sua vida. Termina um homem velho, não sei de quantos anos, mas uma idade avançada, escrevendo cartas, edificando pessoas, ainda edificando igreja, ainda fazendo discípulos, ainda investindo em pessoas, e se encontra um homem diferente de muita gente. O cara está bem, está feliz. Eu me alegro, eu oro com alegria, não sou um homem amargurado, ressentido, ofendido, amargo. Não, ele termina bem, porque ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele aprendeu a valorizar as pessoas que estavam ao lado dele. Ele aprendeu a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a entender os ciclos da vida e bora, vamos para frente, vamos que vamos, porque Deus é comigo. E ele aprendeu a não se decepcionar. Ele tinha maturidade emocional, inteligência emocional. Aprendeu que pessoas às vezes fazem o que fazem. Não são todas. Não serão sempre a maioria. Nunca será a maioria. Sempre será uma minoria. E às vezes a minoria da minoria. E às vezes, por conta da minoria, a gente fica valorizando o que a minoria da minoria faz e desqualificamos ou desvalorizamos aqueles que de fato estão do nosso lado. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com isso. E entender que pessoas podem falhar, mas Deus não falha. Deus nunca falha. Deus é conosco. Feche os seus olhos.